E hoje vamos estudar a segunda das 7 cartas que estão presentes nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E essas cartas, elas tratam do presente, da vida da igreja no seu presente, no seu dia a dia, nas suas dificuldades eclesiais, nas suas dificuldades na caminhada com Jesus. Como o verso 19 de Apocalipse 1 já destacou, e é bom a gente sempre lembrar desse verso, que diz assim, capítulo 1, verso 19: escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes, como as que deverão acontecer depois destas. Então, Jesus ordena a João que escreva sobre as coisas presentes e sobre as coisas futuras, aquelas que aconteceriam depois. Então, essas duas coisas, presentes e futuras, estão no livro do Apocalipse. As presentes estão nos capítulos 2 e 3, que trata da vida das igrejas no hoje. E as coisas futuras estão a partir do capítulo 4. Então, quando lemos os capítulos 2 e 3, fala-se das coisas presentes, da realidade cotidiana da igreja. Assim, as 7 cartas às 7 igrejas falam do presente. Às vezes algumas pessoas tentam, com muita criatividade, enxergar nas 7 cartas a história da igreja de 2000 anos, mas isso é muita criatividade e ficção, não tem fundamentação no texto. O texto fala do presente. Cada igreja retrata uma realidade diferente, vivida pelas igrejas, não apenas no passado, lá no primeiro século, mas ao longo da história. Então, quando nós lemos as 7 cartas, lemos ali a história da igreja, a história da nossa igreja no presente, não uma linha do tempo que vai traçar a linha da igreja dos 2 séculos, porque não é esse o objetivo. Então hoje nós estamos a falar, como dizem os portugueses, do capítulo 2, verso 8, a partir do versículo 8 até o verso 11, e a segunda carta, a carta Esmirna. E aí a gente vai observar, observa assim todas elas, que aquilo que se fala àquela igreja de 2000 anos atrás, também fala à igreja de hoje. Ou seja, situações que eles viveram talvez não sejam exatamente as mesmas, mas são parecidas. E o conceito, a orientação, a palavra de Jesus a elas, também pode ser a palavra de Jesus a nós. Ou seja, às vezes a situação não é exatamente 100% igual, mas são parecidas. E sendo parecidas, Jesus orientou a elas e orienta a nós pela sua palavra. Então é muito importante, quando lermos as cartas às 7 igrejas, também olharmos para a nossa igreja e aprendermos o que precisamos aprender com elas e com as cartas. Aquilo de positivo que elas tinham e aquilo de negativo que elas tinham. Aprendemos com o certo e com o errado a andar no caminho do Senhor. Então vamos fazer a leitura dos versículos. Carta a Esmirna, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Capítulo 1, irmão que desejar fazer a leitura, fica à vontade. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tenho ouvido
a carta à igreja? A primeira coisa, se dirige ao anjo da igreja, que eu já expliquei isso anteriormente, quando nós falamos da primeira carta, eu já expliquei quais seriam as possibilidades interpretativas para o anjo da igreja. Pode ser o mensageiro da igreja, aquele que tem a incumbência de transmitir a mensagem, o pastor ou os pastores, e pode ser também o anjo, no sentido mesmo literal para nós, o ser celestial, em que está a serviço dos santos, que está a serviço daqueles que vão herdar a salvação, e que na teologia apocalíptica se entendia, como o livro de Daniel está expresso, que cada país, lá no livro de Daniel, cada nação tinha um anjo correspondente, e assim pode-se aludir a Daniel quando se referia às nações, às igrejas também é uma possibilidade interpretativa. A mais provável, na minha opinião, é que seja um mensageiro humano, mas há margem para se entender que seja também um anjo no sentido do ser espiritual. O importante é que a igreja vai receber a carta, ela vai ser lida na igreja e a igreja vai absorver a mensagem. O destinatário da carta, apesar de ser o João que escreve, mas o autor, o João é um redator, e o autor intelectual, aquele a quem a palavra é dono da palavra, é Jesus. Então a gente precisa também compreender esse aspecto da antiguidade, que é diferente desse aspecto da nossa modernidade, que o autor necessariamente não é o redator, o que escreve não é necessariamente o dono da palavra. Normalmente na antiguidade o autor não escrevia, o dono do pensamento expressa o seu pensamento na oralidade, e um discípulo ou alguém, um servo, alguém incumbido de servir nessa atividade manual é que redige. Então a gente precisa compreender esse aspecto da antiguidade, em que autor não era a mesma coisa de redator. O que escreve é um e o que fala é outro. A mensagem sempre está na antiguidade, na oralidade. É a oralidade, o dono da palavra, o dono do pensamento, a autoridade que fala pela oralidade. E o servo, o servente, o manuente, o escriba, o escravo, o servo, o habilidoso, o técnico, é que transforma a palavra oral na escrita, mas o autor é o que fala. A mesma coisa está expressa aqui, já vimos no capítulo 19, escreve essas coisas. Então João tem a função ali primária de ser um redator, embora nem ele ter sido redator, outra pessoa pode ter escrito a partir do seu ditado. Mas o autor maior, o dono do pensamento, a autoridade é Jesus, que se apresenta aqui como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Então, claramente, a gente entende que está se referindo a Jesus, aquele que esteve morto e voltou à vida. Às vezes, o Apocalipse vai produzir uma confusão em nós, que lemos, porque o autor, o João, ele vai utilizar títulos que são de Deus o Pai para Jesus. Isso às vezes confunde a gente. Porque, por exemplo, os textos de Paulo ele é bem preciso a respeito dos títulos. Ou seja, quando ele se refere a Deus o Pai, ele vai chamar de Deus ou ele vai chamar de Pai. E quando ele se refere a Jesus, ele vai usar normalmente o título Senhor. Então ele é bem assim preciso, e a gente consegue com mais facilidade compreender quando Paulo está falando de Deus o Pai ou quando ele está falando de Jesus, porque ele usa os títulos específicos para um e para outro. No texto do Apocalipse é mais difícil, porque o autor vai utilizar os títulos de Deus o Pai para Jesus também, e isso pode causar uma confusão. Mas aqui está bem claro para nós que está se falando que é Jesus o autor
é Jesus o falante, é Ele que corrige a igreja, é Ele que elogia a igreja. Como Ele foi apresentado para nós, a igreja está na sua mão, né? Ele tem os candeeiros na sua mão, Ele é o Senhor da igreja. E aí então ele vai agora, a partir do verso 9, fazer um destaque a respeito da igreja de Esmirna. Ele diz: conheço a tua tribulação. Essa primeira palavra nos ensina a igreja hoje presente. Por quê? Porque a palavra de Jesus a Esmirna dizendo: conheço o teu sofrimento, conheço o que você está sofrendo por meu intermédio. Então é muito importante também agora observarmos que a palavra tribulação é uma palavra específica no Novo Testamento. A palavra tribulação não é uma palavra usada para qualquer sofrimento. A palavra tribulação ela é usada para um tipo de sofrimento específico, que é o sofrimento produzido por causa de Jesus, por amor a Jesus, ou porque você está praticando as palavras de Jesus, porque você está vivendo a vida de Jesus, porque você está reproduzindo o ensinamento de Jesus na sua vida, e isso causa uma perseguição, causa uma angústia, causa um sofrimento, causa uma dor. Então a palavra tribulação ela é utilizada para o sofrimento decorrente de uma identificação com Jesus e seu ensinamento. Ela não é utilizada para qualquer sofrimento. Então é muito importante saber isso na hora de ler e interpretar a Bíblia. Porque a gente costuma usar a palavra tribulação para qualquer sofrimento. De repente você perdeu um emprego por questões econômicas, por causa de uma crise, porque a sua empresa faliu e você perdeu o emprego. Aí você vai dizer: estou passando por uma tribulação. Mas você perdeu o emprego por causa de Jesus? O sofrimento que você está tendo agora foi em decorrência de atitudes e identificação com Jesus? Não, foi em decorrência de outras circunstâncias. Então, não é a palavra tribulação. Está claro? É claro que a gente pode usar a palavra que a gente quiser no dia a dia, né? Mas na hora que a gente for ler o texto bíblico, a gente precisa ter essa visualização. A palavra tribulação se refere a sofrimentos em decorrência de uma identificação com Jesus. E não, fiquei doente, peguei uma gripe, peguei uma pneumonia. Não, isso não é uma tribulação, é um sofrimento, é uma dor, é uma angústia, uma situação difícil. Mas não era entendido como tribulação. Tribulação é aquele sofrimento em decorrência de uma identidade com Jesus. Então, quando ele fala, conheço a tua tribulação, ele está dizendo que aquele sofrimento que Esmirna estava passando, aquela perseguição, aquelas dores, aquelas angústias que a igreja estava passando, era por causa de Jesus. E não por causa de uma crise econômica, não por causa de um vendaval, de um terremoto, de uma enchente, de uma catástrofe da natureza. Não. Era por causa da identificação com a vida de Jesus, por optar e escolher imitar Jesus, viver como Jesus, ela estava sendo perseguida e sofrida. Então, conheço a sua tribulação. Outro aspecto, tanto da palavra tribulação quanto da palavra conheço, é que Jesus não está indiferente. Ele pode não agir livrando da tribulação. Ele pode não poupar a igreja da tribulação. Ele pode não, naquele momento, punir os que provocam a tribulação. Mas ele conhece, ele está vendo, ele está junto. Isso é um aprendizado importante, principalmente no que diz respeito àquilo que significa tribulação. Quando passamos por tribulação, já sabemos o que significa tribulação. Quando a igreja passa por tribulação, já sabemos qual é o sentido de tribulação. Jesus nem sempre vai intervir e vai mudar a história, mas Ele está conosco. Como Ele diz aqui, conheço. Traz conforto para você saber que Jesus conhece a tua tribulação?
Ou o conforto só vem se Ele te livrar dela? Então olha a mensagem aqui. Conheço a tua tribulação. E Ele não vai dizer ao decorrer do texto, vou te livrar dela. Não. Conheço a tua tribulação. Qual o objetivo dessa palavra de Jesus? Trazer paz à igreja, trazer consolação à igreja, trazer esperança à igreja. Jesus conhece, não está indiferente, Ele sabe. Será que nós estamos recebendo a consolação de Jesus ao saber que Ele sabe da nossa tribulação ou angústia qualquer? Ou a nossa consolação só vem se Ele nos livrar? A mensagem está posta diante da igreja. Conheço além da tua tribulação, nós já sabemos o que significa a palavra tribulação, a tua indigência ou a tua pobreza. Ou seja, qual é o sentido aqui? Já que vai aparecer a outra palavra em oposição à pobreza, que é a riqueza. Então, ao se dirigir à igreja, ele vai dizer que a igreja é rica e é pobre ao mesmo tempo. Então, se ele vai dizer que a igreja é rica e pobre ao mesmo tempo, qual é o sentido de riqueza e pobreza aqui? E a primeira, na ordem, é importante. Sei que tu és pobre, porém você é rico. O que significa a pobreza aqui? O que significa a riqueza aqui? Como é possível ser as duas coisas? Ou seja, para ser as duas coisas, não pode ser as duas uma medida financeira. As duas não podem ser, porque elas estão em oposição. Então não é que a pessoa não tem dinheiro e ao mesmo tempo não tem dinheiro. Não é que a pessoa é pobre espiritualmente e ao mesmo tempo é rica espiritualmente. Não pode ser assim. Uma tem que tratar de um aspecto e a outra tem que tratar de outro aspecto. Quando ele diz, conheço a tua pobreza, que tipo de pobreza é essa da igreja de Esmirna? O que vocês acham? Espiritual ou financeira? Espiritual. Na primeira? É, a primeira. Espiritual. Não. É financeira. Tu és pobre, mas tu és rico. Ou seja, se fosse o contrário, tu és pobre espiritualmente, mas és rico financeiramente. Que elogio é esse? Não é elogio. Jesus está destacando aqui o positivo. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas eu digo para você, você é rico. Ou seja, para ele dizer que nós somos ricos, é porque então nós não somos ricos financeiramente. Os outros não dizer, nós já sabemos que somos. Entende? Ou seja, então, ele está dizendo para a igreja de Esmirna, vocês são pobres, vocês são uma igreja de pessoas pobres, vocês não são pessoas ricas, mas, porém, vocês são ricos. Então, o primeiro aspecto de pobreza é financeira, ele descreve a igreja como uma igreja pobre, de pessoas pobres, mas espiritualmente ela é rica. Aí continuamos. Onde está a riqueza deles? Ele vai destacar agora um aspecto dessa riqueza espiritual. Riqueza espiritual não significa maturidade, crescimento, pessoas maduras espiritualmente, pessoas capazes de discernir as coisas certas e erradas. Isso é a riqueza espiritual. A pobreza espiritual é a incapacidade de discernimento. São aquelas pessoas que são levadas pelo vento, levadas pelas doutrinas, levadas por alguém bom de conversa. Isso é pobreza espiritual. Você não tem discernimento, é como criança, é levada. Mas a riqueza espiritual reflete discernimento, maturidade, capacidade de distinguir entre o certo e o errado. E agora ele vai. A primeira é o que então, Enes? Financeira. Eles são pobres como pessoas financeiramente, mas são ricos espiritualmente. E aí ele vai destacar agora um aspecto dessa riqueza espiritual. Qual é o aspecto destacado dessa riqueza espiritual? Ele vai destacar agora. E as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são,
Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Ou seja, ele elogia a igreja de Esmirna porque ela foi capaz, na sua riqueza espiritual, na sua maturidade espiritual, de identificar, distinguir pessoas que blasfemavam contra Deus. Quem eram essas pessoas? Olha só um aspecto também muito importante para a nossa atualidade. O que vai ser tratado aqui nessa carta de Esmirna fala do nosso dia a dia hoje, porque as coisas são parecidas hoje. Vamos lá. Quem são essas pessoas aqui? As blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Qual é a problemática que havia ali no início do primeiro século, final do primeiro século, com as igrejas primitivas, que está presente hoje, por exemplo, no Brasil e influenciados pelos Estados Unidos? É essa a leitura de que há um Israel que não é a igreja, que é uma leitura equivocada que os evangélicos têm feito no Brasil, achando que esse Israel, o país que está lá, é o Israel de Deus, e não é. O Israel de Deus é a igreja. Paulo ensinou isso para a gente. Só a gente ler com atenção as palavras de Paulo. Vou abrir um parênteses e vou citar duas palavras de Paulo que ensina que a igreja que é o Israel de Deus. Primeira, Gálatas, capítulo 6, verso 16. Gálatas, capítulo 6, verso 16. Diz assim: e a todos os que Paulo escrevendo às igrejas da Galácia. Finaliza a carta às igrejas da Galácia, dizendo: e a todos os que pautam sua conduta por esta norma, a norma que ele acabou de estabelecer na carta, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? É a igreja. Outra palavra de Paulo em Romanos, capítulo 9, verso 8. Nós poderíamos ler desde o verso 6, onde ele também vai falar que o Israel verdadeiro é a igreja, não é os da carne. Capítulo 9, a partir do versículo 6, podemos ler para ter uma visão de contexto melhor. E não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que descendem de Israel são Israel, como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas de Isaque será uma descendência que terá o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Está claro? Não são os filhos da carne que são do Israel de Deus. Não são os descendentes de Abraão que são os filhos de Deus, mas são os da fé. Ele diz aqui no versículo 6: e não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que descendem de Israel na carne são de Israel. Quem é o Israel verdadeiro? São os que descendem na carne? Não. São os da fé. E entre eles havia Paulo e muitos outros, mas entre eles e hoje há os gentios. O Israel de Deus é a igreja. Não existe dois povos de Deus, só existe um povo de Deus. Você diz, os da carne, se refere aos judeus por nacionalidade? Isso, os descendentes de Abraão pelo sangue. Não são filhos de Deus. Não porque nasceu como judeu por nacionalidade, mas por aquele que se converteu. Isso. O próprio Jesus diz aos líderes de Israel nos seus dias: vocês não creem em Deus. Porque se vocês crescem em Deus, creriam também em mim. E eles falam: não, nós cremos em Deus. Vocês não creem em Deus. Se vocês crescem em Deus, vocês creriam em mim. E aí ele fala: nós somos filhos de Deus. Jesus fala: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é assassino e mentiroso. E vocês são assassinos e mentirosos.
É isso. Aqui, qual é o contexto aqui? A Esmirna é uma cidade que está na Ásia Menor, fora da Palestina, fora ali das terras de Israel, lá na Ásia Menor, no mundo grego. Tá? A igreja está lá. Mas os judeus estão espalhados pelo mundo grego-romano. E tem as suas sinagogas, o lugar onde eles se reúnem. Qual é a questão? Tem a igreja e tem a sinagoga. A sinagoga dos judeus dizem de si mesmos: nós somos o povo verdadeiro de Deus. E a igreja vai dizer: não, o povo verdadeiro de Deus somos nós por causa de Jesus. Porque cremos em Jesus. Porque seguimos a Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Os judeus vão dizer: Jesus não é Filho de Deus coisa nenhuma. Ele é o filho de uma prostituta, Maria, que se deitou com um soldado romano. Isso eles dizem até hoje. Ou seja, eles não creem que Jesus é Filho de Deus e nem não creem no Pai de Jesus. Mas a igreja crê. Está claro? Então você tinha na cidade de Esmirna a sinagoga e você tinha a igreja. Qual é o perigo? Que a igreja seja seduzida pelos judeus da sinagoga e possa acreditar que eles são Israel de verdade. Qual é o elogio que Jesus está fazendo na Esmirna? Eles rejeitavam isso. E aí as palavras são duras. As palavras de Jesus são duras. Porque ele vai dizer o quê? Olha só o que ele vai dizer. Eles não são, eles afirmam que são. Ou seja, são ou não são? É claro que do ponto de vista físico, genético, de povo, eles são. Né? O cara diz que é judeu, ele é judeu. Mas quando ele diz não são, apesar de dizerem que são, o que esse não são significa? Eles podem ser judeus de nacionalidade, podem ser judeus de nascimento, mas eles não são filhos de Deus ou filhos de Abraão pela fé, pertencente ao Israel verdadeiro. Mas eu tenho muitos textos que estão fazendo o caminho inverso. Ele está justamente concordando com a situação. Se a gente fala que o povo de Israel não está certo em algumas decisões, eles acreditam que a gente está blasfemando contra o povo de Israel, contra Deus. Bem, o país de Israel. O país, isso. O povo de Israel é a igreja. O povo não, o país de Israel. Esse país de Israel é um país como qualquer outro país. Qualquer outro país. E está sob o governo de Satanás como qualquer outro país. O mundo jaz no maligno. E a evidência que o mundo jaz no maligno é a morte, a violência, o pecado, a desgraça que ele produz. Ou seja, eles precisam de Jesus como qualquer outro. Se não se converter a Jesus, se não seguir o caminho de Jesus, está perdido por qualquer outro. É assim que cremos, é assim que pregamos. Não existe dois povos de Deus. Não existe dois Israel, como o povo de Deus. E a questão aqui tratada na igreja de Esmirna era exatamente essa, lá no primeiro século. As blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são o quê? Olha só, essa é palavra pesada, irmãos. Né? São palavras pesadas. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Provavelmente a igreja vai sofrer lá no primeiro século, tanto na mão do Império Romano, porque não aceitam César como Deus, né, como Deus, e não cultuam a César como divino. Tem um outro Senhor, que é Jesus, então será perseguido pelo Império. Como será perseguido pela sinagoga também, naquele primeiro momento. Por quê? Porque dizem que Jesus de Nazaré é o Messias. Entendeu? Então será perseguido também. Então essa perseguição ela tem um duplo aspecto, né? Tanto de um lado quanto de outro. E Jesus alerta: não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para serem postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, 10 dias não significa assim: nós vamos sofrer 10 dias e depois não vamos sofrer nunca mais. Não é isso.
10 dias significa que a tribulação será por um tempo curto, tá? Mas pode acontecer várias vezes, mas era por um tempo curto. Não é literal, vou sofrer 10 dias, depois não vou sofrer nunca mais. Não é isso. É um sentido simbólico de que a tribulação que vocês vão passar será curta, ela passa. Ela não vai durar toda a vida, ela será curta. E qual é o estímulo de Jesus? O que Jesus diz? É o diabo que vai lançar alguns entre vós na prisão. Mas Jesus, você não pode fazer nada? Você não pode fazer alguma coisa para impedir o diabo de nos lançar na prisão? Vocês fariam essa pergunta a Jesus? Você vai deixar ele fazer isso com a gente? Com a sua igreja? Aquela que está na sua mão? A oração às vezes pede, né? Mas aí o que a gente conclui aqui do texto? Tá, vai deixar. Jesus vai deixar o diabo prender eles? Vai. Jesus vai intervir? Não. Qual é a palavra de Jesus para eles? Seja fiel. Continue na sua fidelidade. E vai passar. E vai ser provado. Irmãos, como a palavra de Deus nos ensina? Como que a gente cria ideias na nossa cabeça? E como que a palavra nos ensina? É claro que nós, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, é claro que a gente diria: Jesus, por que você não vai fazer nada? O Senhor mesmo está dizendo que é o diabo que vai nos sair da prisão. O Senhor vai deixar? Cadê o seu poder para nos proteger? Estão entendendo a mensagem? Jesus diz: ser fiel até a morte. Então a gente vai morrer ainda? Vai. Além de sofrer, vai morrer. Ser fiel até a morte. Mas, Senhor, qual é a promessa? Qual é a garantia? O que eu vou ganhar contigo? Qual é a vantagem de seguir o Senhor? Eu te darei a coroa da vida. Irmãos, é difícil para nós tirar os olhos do material, do cotidiano, da vida como ela é, e olhar para a eternidade. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. Mas Jesus está nos convidando e dizendo: